Oi, pessoal. É muito prazer de lhes encontrar novamente. Vamos ler Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 1. Se vocês acharam, eu vou ler capítulo 12, a partir do versículo 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quer e não holocausto, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Nós lemos até o versículo 8. Há muito tempo atrás, a minha avó faleceu e eu fui para o funeral. Quando o meu pai ou o meu irmão mais velho estavam vivos, o meu irmão, ele que resolvia todo o problema do funeral. Mas meu pai faleceu, meu irmão mais velho faleceu e eu me tornei a pessoa mais velha da minha família. Eu tive que resolver o funeral dela. Então, porque por 3 dias eu tive que me encontrar com as pessoas, eu quase não dormi, né? E para vencer o sono, eu tomava café. Depois que acabou o funeral, eu estava voltando para casa. No dia seguinte, eu tive muita dor de barriga. E eu estava com tanta dor de barriga. Eu tinha que dar aula no seminário, mas eu não consegui, né? Eu fiquei deitado. Aí, meia-noite, mais ou menos, eu estava com muita dor. Quando eu olhei para o lado, a minha esposa, como ela não estava sentindo dor, ela estava com a boca aberta e estava roncando. Nossa, me dava tanta raiva de ver ela assim, né? Eu estava deitado e aí eu peguei e chutei o pé da minha esposa. Ela se assustou, né? Oi, que foi? Eu tô com tanta dor e você tá dormindo. Como você tá dormindo? Aí eu falei, chama um carro, chama uma ambulância para eu ir pro hospital. E aí sábado, à noite, meia-noite, eu fui pro hospital. E meu estômago estava todo inchado e eu não estava entendendo por que estava doendo tanto. Aí no hospital os médicos me examinaram e falaram que o meu intestino estava retorcido. Desde então, se o intestino estiver retorcido, o seu intestino vai apodrecer e você vai morrer em 24 horas e tem que fazer cirurgia. Eu tinha que fazer cirurgia naquela noite, mas como não tinha nenhum médico especialista, só estavam os em treinamento e daí amanheceu. Aí de manhã, 9, 10 horas era a hora de eu ir para a igreja. E domingo, e aí eu acordei da minha cama, quando eu olhei, abri meus olhos, eu vi a minha esposa, e a minha esposa estava me olhando com um olhar muito, assim, com um olhar assim de muita preocupação. Quando eu olhei para minha esposa, aconteceu uma coisa incrível. O rosto da minha esposa começou a ficar embaçado e começou a se distanciar de mim. E o rosto da minha esposa, eu comecei a sentir que eu estava caindo em algum lugar. Aí eu pensei, por que está acontecendo isso comigo? Eu tenho que acordar. E assim,
Eu estava utilizando toda a minha força, mas eu senti que eu estava cada vez mais me distanciando. E nesse momento, dentro do meu coração, eu senti: eu tô ficando inconsciente. Agora eu tô morrendo. Eu senti isso no meu coração. Agora eu tô ficando inconsciente. Eu tô morrendo. Quando eu tive esse coração, surgiu o quê? Então, antes de eu morrer, eu tenho que resolver alguns problemas, né? Deixa eu morrer, antes de morrer, deixa eu resolver alguns problemas. Quando eu pensei na nossa igreja, o incrível das pessoas é que quando elas estão vivas, eu sou uma pessoa que sempre repreendo, né? Porque fez assim, fez assado, né? Eu sempre tinha muitas coisas a dizer, mas, pessoal, fiquem diante da morte uma vez. O coração que eu tive até agora é muito diferente do que eu tive antes. Antes eu queria me esforçar, falar esforçadamente, mas quando eu vi diante da morte, nada disso adiantava. As pessoas que sobreviverem vão viver bem, os pastores que pastoreiam bem vão continuar pastoreando, né? E aí eu apaguei a igreja. Aí, em segundo, eu pensei o quê? Eu vou morrer. E se eu morrer, a minha esposa e os meus filhos, como será que eles vão viver? Eu vou morrer e minha esposa e os meus filhos vão sobreviver. Eles vão continuar vivendo. Se eu falar, querida, faça assim, faça assado, né? Não ia ter significado nenhum. Por isso, falar sobre a igreja, ou falar com os meus familiares. E terceiro, se eu morrer, o que vai acontecer comigo? Então esse coração entrou em mim. Mas o que foi incrível naquele tempo? Eu recebi perdão dos pecados. Eu recebi perdão dos pecados. Pensando nisso, naquele tempo, meu coração, uma paz tão grande que eu jamais havia sentido, um descanso, uma liberdade começou a entrar dentro de mim. Eu pensei, né? Pensava antes de eu morrer, eu tinha medo da morte. A morte parecia uma tristeza. Naquele tempo eu não tinha morrido ainda, né? Mas dentro do meu coração, nossa, eu tinha uma grande paz. Eu não podia ficar tão feliz. Eu vou partir desse mundo com tanto sofrimento, que tem tanto sofrimento, e vou ficar diante do Pai. Eu vou passar pelo rio da morte e vou para a árvore da vida e vou ficar junto com os cristãos que nasceram de novo. E vou para casa com pedras preciosas e vou habitar com o Senhor. Pela primeira vez naquele tempo, depois disso, na verdade, eu não morri, né? Mas eu tive várias vezes que eu tinha ficado perto da morte, que eu senti isso, mas todo esse medo sumiu. E uma paz tão grande, uma verdadeira paz e uma verdadeira força surgiu dentro de mim. Eu quero sentir de novo aquela paz que eu senti naquele tempo. Eu nunca senti aquela paz, aquela alegria, aquele descanso, aquela posição. Eu jamais havia chego. E por 2 horas eu fiquei deitado sozinho. Eu vou partir desse mundo. Agora eu vou passar pelo rio da morte. E agora eu vou viver ali no rio da vida. Eu vou para aquele lugar, onde será que é, ou como será que é lá? Eu comecei a anseiar por aquele lugar. Aí depois de 2 horas, aí por 2 horas eu pensei assim, mas aí naquele tempo, debaixo do cobertor, veio o barulhinho. Desculpa falar isso para vocês, mas é a realidade, né? Mas eu soltei uma flatulência.
Vocês podem rir, né? Mas essa flatulência no hospital é uma coisa muito importante. No hospital, eles não dizem... No hospital, eles dizem que não é um peido, é um precioso peido, né? O médico me falou, né? Se por acaso o seu intestino pode ser distorcido de novo, pode voltar ao normal. Então, se você soltar uma flatulência, então você tem que nos avisar. Aí logo soltei uma flatulência. Aí o rosto da minha esposa ficou tão feliz. Aí ela, doutor, ela ficou tão feliz. Jesus Cristo falou: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A gente leu Mateus capítulo 12, a partir do versículo 1. É a última palavra que aparece no capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu, acreditando em Jesus Cristo, é muito fácil, é um grande descanso, é muito leve. Eu nunca tinha sentido isso, mas no dia que eu fiquei diante da morte, né? Eu não morri, mas como meu coração ficou diante da morte, eu senti que eu ia morrer. Naquele tempo, Jesus Cristo, para mim, me deu o verdadeiro descanso. Me deu o verdadeiro descanso. Então, eu posso descansar, porque Ele já me fez descansar. Depois disso, não é que eu não tive dificuldade, não é que eu não tive problema, mas dentro do meu coração veio um descanso. Dia 14 de noite, eu fui para o Quênia. E eu tinha que vir para Seul num avião da noite. E era 11h10 da noite o meu voo. E a igreja que a gente estava, até o aeroporto demorava 40 minutos. Então, se a gente partisse às 9 horas da noite, a gente chegaria às 10 horas. Então, a gente poderia pegar o voo, né? Então vamos partir às 9, né? Mas aí a gente pensou, vamos partir 8h30, né? O nosso carro, no Quênia, eles criaram grandes avenidas, mas como tinha uma reforma no meio da avenida, daí fez criou um trânsito ali, né? Aí o irmão queniano estava dirigindo o carro, e eu, sem me preocupar, dormi. Eu estava cochilando, né, no carro porque eu estava um pouco cansado. Mas o carro não estava indo, ele estava parado. Quando eu vi, passou 1h30. Aí eu perguntei, já estamos chegando? Ele falou, já quase chegamos. Por 30 minutos o carro não se mexeu. Tinha um grande movimento adiante. Aí passou 10 horas. Aí era 10h25 da noite. Naquele tempo, no meu coração, se alguma coisa der errado, a gente vai poder perder o voo. Então, se alguma coisa der errado, a gente não vai poder, eu não vou poder pegar o voo. Mas no meu coração surgiu que coração? No ginásio Chejong, eu vou ter que estar ali à noite para pregar. Eu ficar ali no púlpito pregando, porque isso agrada a Jesus Cristo. Quando eu pensei nisso, então eu vou pegar o avião hoje à noite. Aí aquele irmão queniano, quando ele parou e ficou olhando para o carro, ele viu que era um carro que estava quebrado. Se tiver um carro quebrado no nosso país, aí os outros ultrapassam. Mas só que depois a gente viu
Aí aquele irmão, ele pegou, ele tirou o carro por uma rua, pelo acostamento, por onde todos os carros estavam parados. E ele foi pelo acostamento, aí depois ele pegou e entrou por umas ruelas e assim ele cortou o caminho. Porque o carro de trás bloqueou todos os carros que estavam atrás, aí na frente não tinha nenhum carro. Daí em 10 minutos a gente chegou no aeroporto. E assim eu pude pegar o avião. Jesus Cristo falou, vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pessoal, Jesus Cristo, se ele falou que ele vai nos dar descanso, então ele já nos deu descanso. Mas porque eu não consigo acreditar nessa palavra de que ele vai me dar descanso, então eu fico com medo, eu fico cansado, eu fico carregando fardo, eu fico sofrendo. Alguns dias atrás, eu li a palavra sobre o descanso. Por isso, na nossa igreja, quando a gente teve encontro, eu preguei várias vezes sobre o descanso, e pregando essa palavra, dentro do meu coração, sobre aquele descanso surgindo dentro de mim. Com certeza, antes eu já tinha, através de Jesus, ganho descanso. Mas vinde a mim todos cansados, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28, ele falou isso. E em Mateus capítulo 12, ele falou o quê? No versículo 8, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus é o Senhor dos sábados. Então, no Antigo Testamento, as pessoas andavam com um fardo cansativo, né? Um fardo pesado e cansado. Mas agora no Novo Testamento, eles estão falando sobre o sábado, que é o dia de descanso, que começa na sexta-feira à noite e vai até sábado à noite. Então, as pessoas chegando nessa posição de que estão cansados, que não conseguem mais andar, que ficam quase desmaiando, mas quando o sol está se pondo, daqui a 10 minutos não vai mais, não, a gente vai poder descansar porque vai vir a noite. Aí quando o sol se põe e vem a lua, aí é o descanso. Então naquele tempo, qualquer fardo que seja, qualquer carga você larga e você descansa. Se você é escravo, o seu dono não pode reclamar que você está deixando a sua bagagem no chão. Qualquer pessoa que seja, vai ter que deixar as cargas no chão. Então esse Jesus, dizendo que ele é o Senhor dos sábados, se for para diante de Jesus, qualquer fardo que seja, pode ser resolvido. E qualquer problema que a gente tenha, a gente pode ter descanso e paz, porque ele já preparou tudo isso para a gente. Cada vez que eu descubro a verdade da Bíblia, eu tenho liberdade. Deus, ele pode trabalhar fortemente dentro de mim. Eu li a Bíblia. Jesus Cristo, ele curou o enfermo havia 38 anos. Mas o enfermo, no dia em que ele curou o enfermo havia 38 anos, era sábado. O enfermo havia 38 anos, ele estava deitado no tanque de Betesda. E Jesus perguntou, queres ser curado? Ele falou, Senhor, não tem ninguém que me ponha na água quando a água é agitada, pois vai outro antes de mim e entra. Aí Jesus disse, né? Levanta-te, toma o teu leito e anda. E essa pessoa pegou o seu leito, levantou e andou.
Ele é uma pessoa muito simples, porque antes ele era inteligente, daí as coisas se complicavam um pouco mais por causa disso, mas por 38 anos ficando doente, depois dele sofrer por 38 anos, não é necessário eu ser inteligente, não interessa se eu sou bom, não interessa a minha bondade. Ele percebeu isso. E agora ele abandonou todo o seu pensamento. Eu segui o meu pensamento e o que deu certo? Nada deu certo. Mas, naquele tempo, Jesus Cristo veio procurá-lo. Quem foi que veio procurá-lo? Quem? O descanso veio procurar. Porque Jesus é o dono, é o Senhor do sábado, o descanso veio procurá-lo. Queres ser curado? Ele perguntou, quem? Jesus que é o descanso. Queres ser curado? Senhor, não tem ninguém que me coloque na água quando a água é agitada, pois vai outro antes de mim. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Esse descanso tirou esse enfermo havia 38 que estava doente por 38 anos e deu descanso e paz para ele. E ele puramente aceitou essa palavra. Quando nós escutamos a palavra de Deus, se tem um motivo de não poder aparecer o poder de Deus através de mim, é porque eu acredito mais no meu pensamento do que na palavra. Assim como esse enfermo, independente do meu pensamento, eu vou, assim como Jesus Cristo é o Senhor do sábado, eu vou aceitar a palavra dele. Qualquer pessoa que seja, o descanso vem procurar o coração dessa pessoa. E ele pegou o leito dele e se levantou. Porque é uma pessoa muito simples. Quando Jesus Cristo falou para ele tomar o leito dele e levantar e andar, e ele simplesmente pegou o leito dele e levantou e andou. Por quê? Jesus Cristo falou para ele se levantar e andar. Levantando e andando, o que eles falaram? O que aconteceu? Os judeus falaram, por que você está se levantando e andando? Porque falaram que era para me levantar e andar, eu estou indo. Quem foi que te curou? Não sei. E ele foi embora. Ele nem sabia que era Jesus. De uma forma bem, assim, simples, né? Essa vez, na nossa escola de teologia cyber, diz que os nossos estudantes foram lá para Israel. Foram para o Egito e depois foram para o Israel e passaram por onde Jesus Cristo passou. Há muito tempo atrás eu fui para a Alemanha e alguns irmãos foram com a gente. E aí a gente foi para Jerusalém e naquele tempo era sábado. As pessoas, os turistas estavam tirando foto. Aí os judeus falaram, não tira foto. Não pode. Não pode tirar foto porque não pode apertar o botão no sábado. Hoje é dia de descanso. Então você não pode nem tirar. Falou que isso daí também é trabalhar você apertar o botão da câmera. Aí a gente foi. Aí os nossos irmãos não ficam parados, né? Aí ele perguntou, e esse walkie-talkie aí que você tá apertando esse botão, isso daí também não é trabalho? Eles não deixam tirar foto. Aí o ancião Pactilhon, ele não tirou foto, mas somente carregou a câmera ligada e ficou gravando tudo. Nossa, tinha várias pessoas fora de série. Então, os judeus, para cumprir o sábado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode acender a luz, você não pode fazer isso no sábado, aquilo outro. Então, as pessoas estavam presas nisso.
Quando você vai hoje em dia na cozinha dos judeus, em Israel, se você vai para a casa de um verdadeiro judeu em Israel, tem 2 salas. Por que 2? Uma. Tem 2 cozinhas. Uma cozinha para carne, para cozinhar carne, e a outra coisas de leite, iogurte, queijo, laticínios, né, que eles colocam. Potes, né, um é pote para carne e o outro é para laticínio. Sabe por quê? No Antigo Testamento está falando o quê? Que não cozinha o cabrito no leite da própria mãe. Então, não cozinha o cabrito, é só você não cozinhar no leite da mãe dele. Mas se misturar um pouco de leite um pouco de leite no boi, então não vai poder cozinhar. Então, tem os potes para cozinhar carne, tem os potes e panelas para cozinhar laticínio. Eles se esforçam tanto para poder cumprir os mandamentos. Os judeus, para cumprir os mandamentos, eles se esforçam muito. O nosso país também. Eles também mudam o costume, mas a Bíblia não mudou. Nossa, andar de carro no dia de descanso era um absurdo para eles. Um missionário, porque veio o missionário, ele foi cumprimentar, um outro missionário dele, ele foi cumprimentá-lo, ele foi de táxi e ele foi expulso na hora pelos superiores. Outro pastor, porque o filho dele foi estudar no exterior, nos Estados Unidos. Aí como... Ele não partiu no sábado, mas partiu no domingo. Aí o pastor falou, você estudar lá nos Estados Unidos não tem problema, mas você quebrou o dia do descanso. Aí ele chorou. Aí no final eu escutei que ele nem pôde pegar o voo porque era dia de descanso. Então, você vai sábado, aí você fica parado, aí segunda-feira você pega de novo o voo. Nossa, para eles, se vocês quebrarem o sábado, nossa, é uma coisa absurda. Mas ultimamente, nenhuma igreja briga porque você vai para andar de carro no domingo, né? Se o domingo é descanso, então eles não podem andar de carro, então não é para andar de carro. Então, se eles mudam isso é porque a vida espiritual está errada. Eu li uma coisa, depois do sábado, tem as igrejas adventistas, foi uma coisa que eles escreveram, a igreja adventista, né? Tinha um estudante que a mãe dele vendia broto de soja e ela, através disso, conseguiu mandar o filho para a faculdade. Isso faz 30 anos, né? Então ele fez todas as provas, mas algumas provas ele não pôde fazer porque era no dia do sábado. A mãe não frequentava a igreja, mas sabia disso. O filho dela, a mãe queria que o filho fizesse a prova e que passasse na faculdade. Mas o filho sofrendo e duvidando. Eu sou uma pessoa que sirvo a Deus, então é importante a prova, eu servi a Deus. Daí ele não foi fazer a prova. Outras matérias ele tudo tirou 10. Mas aquela que ele não conseguiu fazer foi 0. Mas ele continuamente, ele escreveu, né? Ele escreveu esse testemunho de que ele mesmo assim cumpriu a lei. Então, quando a gente lê a Bíblia, Jesus Cristo quebrou o sábado para curar um doente. Em João capítulo 9, diz que Jesus Cristo curou um cego de nascença. Ele fazendo um lodo
passou nos olhos do servo, do cego, e ele falou, vai, lava-te no tanque de Siloé. Fazer um lodo é difícil, né, para você fazer, como fazer um lodo e fazer um tijolo, né? Mas ele quebrou o sábado. E as pessoas começaram a ficar contra ele por causa disso. E os discípulos de Jesus, um dia, eles estavam passando por um campo de trigo. E eles pegaram e mexeram o trigo pelas searas. E vocês nunca comeram, né? Espigas assim. Se vocês ficarem mexendo assim na mão esse trigo, então o trigo se separa da casca. Aí você assopra. Aí vai embora toda a casca e só o trigo é muito gostoso. Aí depois você pega, cozinha esse trigo. Não o trigo amarelo. Aquele trigo assim que tá assim quase pronto. Nossa, é bem crocante, é muito gostoso. Aí seu rosto fica todo escuro, tudo sujo de carvão, né? Mas é gostoso. Então, para os judeus, vocês entrarem nas searas dos outros e mexerem no trigo, isso daí não pode, né, para eles. Então vocês pegarem a maçã, colher do campo e comer não é contra a lei, mas vocês levarem um cesto dali é contra a lei. Mas se eles pegaram o trigo, mexeram e comeram ali. Então eles quebraram o sábado. Então os judeus, eles começaram a xingar Jesus Cristo. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Você pode cortar trigo ou você pode mexer no trigo? Não pode, está errado. Aqui em Mateus capítulo, aqui no final do versículo 11, do capítulo 11 está escrito o quê? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achei descanso para a vossa alma. O verdadeiro descanso é Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento serviu para fazer aparecer a Jesus Cristo. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, eles pegam o cordeiro, tiram o sangue e passam nas pontas dos chifres. Assim também, Jesus Cristo derramou o seu sangue por nós. Então, todo o Antigo Testamento representa Jesus Cristo. Então está escrito que Jesus é o Senhor, que Ele é o nosso descanso. Se você tiver filho, servo, serva, vocês não podem fazer trabalho nenhum no sábado. Isso daí é você cumprir o sábado. Mas não poder fazer nenhum trabalho significa o quê? Assim como as igrejas adventistas, eu não trabalhei, eu não cozinhei, por isso eu cumpri bem o sábado. Então, essa vida espiritual está errada. Pessoal, depois que eu recebi a salvação, eu comecei a ler a Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômios. Aí depois eu li Mateus, Marcos, Lucas, João. Quando eu li pela primeira vez a Bíblia simplesmente me dizia, não entrou nada na minha cabeça. Somente o que Davi matou Golias com a pedra. Então nada entrava na minha cabeça. Aí depois,
Eu continuamente li a Bíblia, mas o legal e o estranho foi que eu estava lendo a mesma Bíblia, mas depois eu comecei a poder enxergar o coração de Deus dentro da Bíblia. Por isso que Deus falou isso. E depois, vendo mais a Bíblia, dentro da Bíblia, eu pude ver o coração de Deus. O meu coração dentro da Bíblia. Essa é minha imagem. Eu realmente não conhecia o meu coração. Vendo as coisas que estão escritas na Bíblia. Isso é sobre mim. Isso é sobre mim. Eu pude ver isso. Então, depois que eu descobri o coração de Deus, eu pude sentir o quê? Por que Deus falou sobre o dia de sábado? Por que Deus falou sobre a Páscoa, onde pega o cordeiro? Por que em Isaías capítulo 53, Deus está falando sobre a morte de Jesus? Depois que eu vi o coração de Deus, a Bíblia, eu comecei a perceber a Bíblia de uma forma muito fácil. E assim, o coração de Deus e o meu coração estavam muito distantes. Meu coração é mau desse jeito, é muito sujo, é imundo. E depois eu não fiz outra coisa. Eu uni meu coração com o de Deus. Então, depois que meu coração começou a fluir com o de Deus, eu comecei a enxergar a Bíblia. Quando Jesus Cristo via, nossa, ele vai ficar tão triste. Os fariseus estavam dedurando os discípulos. Eles que os discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Jesus é o Senhor dos sábados. Mas os fariseus estavam falando que eles não estavam cumprindo o sábado dos mandamentos. No Antigo Testamento, todos os servos, quando eles trabalhavam, mas quando chegava o sábado, eles largavam tudo e descansavam. Assim, o sábado é Jesus Cristo. Em qualquer problema que seja, você poder descansar. Para mostrar essa verdade, Deus nos falou sobre o sábado, dia do descanso. Então, por mais que eu cumpra bem o sábado, se eu não puder descansar em Jesus, então essa pessoa não conhece o verdadeiro significado do descanso. O verdadeiro significado do sábado. Jesus Cristo veio tirar os nossos pecados, veio nos tirar do sofrimento, do medo, da tristeza, para que a gente possa ter liberdade. Esse é o Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, por isso Jesus Cristo falou, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Antes eu frequentava a igreja, mas conhecer o coração de Jesus, depois que eu conheci a Jesus e recebi a palavra de Jesus no meu coração, eu pude ter muita força. E no começo eu tinha problemas, dificuldades, né? Por causa da minha família, tinha preocupações. Mas qualquer problema que eu me deparasse, enquanto eu estivesse dentro de Jesus, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se Jesus Cristo falou que Ele ia nos fazer descansar, então nós já estamos no descanso. Então é só eu descansar. É só eu participar desse descanso, porque todas as coisas já foram realizadas. Esse é o verdadeiro descanso.
entrar em Jesus e você querer se esforçar, para não trabalhar, nossa, isso é cansativo, né? Sofrimento. Na Bíblia tem uma mulher surpreendida em adultério. Ela foi surpreendida em adultério. E as pessoas estavam arrastando ela para apedrejarem. Algumas pessoas a chutaram, algumas pessoas cuspiram na cara dela, algumas puxaram seu cabelo, a xingaram. E no coração dessa mulher, nossa, onde ela vai poder ter descanso? Onde ela vai poder ter liberdade? Medo, tristeza, sofrimento. Somente tinham essas coisas no coração dela. Essa mulher simplesmente estava sendo arrastada para um lugar. E naquele tempo, essa mulher se encontrou com Jesus Cristo. Os escribas e fariseus disseram para Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei de Moisés, diz para que tais pessoas sejam apedrejadas. E tu, mestre, que dizes? Jesus Cristo, ele sentou no chão e começou a escrever no chão e falou: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a pedra nela. Seja o primeiro a tirar a pedra nela. E depois de novo ele escreveu no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pelas próprias consciências, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Aí Jesus falou para essa mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa mulher, ela não fez nada. Ela adulterou, ela estava sendo arrastada para ser apedrejada. Se fosse um pouquinho mais adiante, ela ia ser morta, né, apedrejada. A cabeça dela ia quebrar, ia derramar sangue, daí ela ia morrer. No coração, em nenhum lugar tinha descanso, tinha paz, tinha liberdade, em nenhum lugar tinha graça. Mas Jesus Cristo tirou ela do medo e deu o verdadeiro descanso para ela. No momento em que ela se encontrou com Jesus, ela se libertou de todas as coisas. Ela pôde ganhar verdadeira paz, descanso e liberdade. A gente pode ver claramente isso. Quando a gente vê isso, eu posso ter grande gratidão. Porque eu não sei direito sobre isso. Mas qualquer coisa que a gente faça, a gente cai na dificuldade, no problema, na preocupação. Mas, vivendo em Cristo, sabe o que eu experimento? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se esse Jesus, se for uma outra pessoa, Jesus está me fazendo descansar, Jesus vai me fazer descansar, então é só eu descansar. Antes, quando eu tinha os problemas, eu queria me esforçar para eu resolver. Mas Jesus falou para mim: vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, Jesus falou que vai me dar descanso, então é só eu descansar. Vendo isso, todas as coisas foram resolvidas. Em Kimcheon, a gente tem um centro de retiro. A montanha é tão bela. E atrás tem um jardim assim que dá até para ser campo de futebol. Mas como é o topo da montanha, não tem água. O topo da montanha, a gente cavou,
E aí a gente achou 700 toneladas de água por dia, mas quando a gente faz retiro, por dia a gente precisa de 200 toneladas. E aí a gente fez um tanque bem grande, daí a gente acumulava água e fazia o retiro, né? Porque vinha 70 toneladas por dia. Aí o centro de retiro de Tedó cada vez mais começou a vir mais gente. E a gente construiu mais um edifício. E depois, de novo, a gente viu que precisava de mais 200 toneladas por dia. Então, a gente precisava, no mínimo, de 350 toneladas de água por dia. Então, com o tanque de água, já não conseguíamos mais suportar tudo isso. Daí, a gente começou a cavar. A gente chamou as escavadeiras. E a gente fez um contrato de que a gente ia pagar tanto por metro cavado. Daí a gente foi cavando, foi perfurando as pedras. E a gente tinha que tirar a pedra, mas não tinha água. Só saía... Nossa, tava saindo fumaça de pó de pedra, né? No topo da montanha. E eles cavaram 1000 metros abaixo da terra e não saiu água nenhuma. Aí o pastor responsável falou, vamos cavar só mais 200 metros. Na verdade, porque eu tenho muita cobiça. Nossa, se sair água de 1.200 metros abaixo da terra, então é água quente. A gente cavou 1.200 metros e não saiu uma gota d'água. A gente tinha esse problema, a gente tinha o acampamento da IYF, tinha o nosso retiro de verão, mas não estava saindo nada de água. Aí um senhor de idade veio para mim e falou, pastor, o senhor fez errado. Por quê? A gente tem esses especialistas em água artesanais, né? Então, o senhor já perguntou para um deles? Parecia que eu tomei uma pancada na cabeça, né? Ah, eu escutei que tem especialistas em águas artesanais, mas por que eu não perguntei, né? Por que eu não pensei nisso? Ah, eu conheço uma pessoa. Aí ele trouxe essa pessoa. De manhã, ele deu uma... Aí... Então, ele veio de manhã e de tarde, né? Era $5.000, só para ele ver. A gente cavou ali e não estava saindo água. Daí ele veio e falou assim para mim. Onde vocês cavaram para tirar água? Aí a gente falou aqui. Ele falou, daqui não sai água. Quem foi que mandou cavar aqui? Aí a gente pensou, ia ser bom se a gente cavasse aqui, daí a gente cavou aqui. Ah, aqui não pode. Daí eu falei, senhor, a gente te trouxe aqui porque a gente quer escutar o senhor falar, daqui sai água. Chega de falar que não sai água, agora me fala de onde vai sair água. Eu também sei que não sai água daqui. Aí esse senhor riu e falou, dessa montanha jamais vai sair água nenhuma. Nossa, a gente ficou tão decepcionado e a gente entrou no carro dele. Aí quando a gente desceu, aí do lado do rio ele falou, aqui vai sair água. Aí eu falei pra ele, daí eu também sei que vai sair água. Aí ele foi embora. A gente tinha vários acampamentos para realizar, mas porque a gente não tinha água, a gente ficou muito preocupado. Aí de manhã, bem cedo, eu acordei de madrugada, peguei o carro e fui pro estacionamento. Eu estacionei lá embaixo. Aí fui lá na parte de trás do carro e me ajoelhei e orei, Deus, dê-nos água. Eu orei por 1 semana. Eu orei por 2 semanas. Na 3ª semana, um dia eu estava orando de madrugada e ainda era bem escuro. Aí surgiu um pensamento.
Quando a gente comprou esse centro de retiro, Deus fez a gente comprar, quando a gente fez uma estrada, quando a gente colocou eletricidade, quando a gente colocou a ponte, Deus nos ajudou nisso tudo. Quando a gente recebeu a permissão para construir, quando a gente fez a construção, todas as coisas, Deus nos ajudou. Água. Será que Deus não vai nos ajudar com a água? Todas as coisas Ele nos ajudou. Se Ele não for ajudar com a água. Ah, não, Ele vai nos dar água. Dentro do meu coração, naquele tempo, ainda a gente não tinha. Mas no meu coração eu tive descanso. Domingo eu fui para a igreja e preguei a palavra. Eu falei para os irmãos da igreja, lá no centro de retiro de Tedoga, a gente cavou 1.200 metros. E esse tão grande dinheiro saiu voando e não saiu uma gota de água. Mas, pessoal, pensem. Deus, quando a gente comprou o centro de retiro, Ele fez a gente comprar pela graça, Ele deu ponte, Ele deu caminho, Ele fez entrar telefone, eletricidade, permitiu a permissão para a gente construir, permitiu a construção. O Deus que nos ajudou em todas as coisas, porque Ele não vai nos ajudar com água? Eu acredito que Ele vai nos ajudar. Amém. Naquele tempo, o meu coração pôde ter descanso. Ah, isso é descanso. Isso é descanso. Aí a gente começou o retiro. Aí um dia eu estava sentado lá na parte de trás do retiro. Aí um dia o pastor pregou. E depois o apresentador veio e falou: pessoal, não precisam mais economizar água. Sobra água no nosso centro de retiro. Utilizem à vontade. Eu falei, nossa, aquele irmão, o que ele está falando? Por que, pastor? Ah, como assim está sobrando água? Está sobrando água, pastor. Como está sobrando água? Não, está faltando. Ah, pastor, o senhor não soube ainda? O quê? Ah, pastor, o senhor não sabe que a gente tem água assim sobrando. Aí aquele pastor me explicou. Naquele buraco de 1.200 metros que a gente cavou, eles colocaram um cano, né? Mas como eles queriam fechar esse buraco, né, de 1.200 metros, então tinha que tirar esse cano, né? Eles tinham que... Aí eles estavam com medo de enferrujar esse cano de ferro, aí eles pegaram e começaram a balançar esse cano. Era um cano que tinha entrado bem profundo. Aí eles começaram a puxar, empurrar, e dando volta, e de repente saiu um buraco, pum, e daí começou a jorrar água. Aí o irmão viu que a água estava jorrando assim. Aí o irmão ficou assustado, tá saindo água! Aí todo mundo se reuniu ali ao redor. Estavam tão felizes que tinha água, bateram nas panelas, bateram tampa na panela e começaram a cantar e dançar. A gente calculou e sai 450 toneladas de água por dia. A gente precisava só de 350 toneladas por dia, mas Deus nos deu 450. Meu coração não podia descansar por causa da água. Mas Jesus Cristo falou, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Eu vos aliviarei. Pessoal,
As igrejas que a gente conhece, eles dizem, você tem que fazer bem, você tem que cumprir o sábado. Não é assim que a gente vai poder ter uma boa vida espiritual. Depois que eu me torno um com Jesus, se meu coração se encontrar com Jesus Cristo. Pessoal, verdadeira vida espiritual, vinde a mim todos cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, pessoal, em qualquer posição que você esteja, qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer sofrimento, qualquer tristeza, qualquer dor que vocês tenham, não existe problema que Jesus não possa resolver. Nenhum. Por isso, pessoal, se a gente se encontrar com Jesus Cristo, nós podemos ganhar verdadeiro descanso. Lendo a Bíblia, todas as pessoas que tinham problemas se encontraram com Jesus Cristo acharam descanso. Pastoreando, ministrando, eu me encontro com muitos irmãos. Mas esses tantos irmãos que eu me encontro, depois que eu me encontro com eles, eles podem ter verdadeiro descanso. Se por acaso, vocês acreditam em Jesus, vão para a igreja, receberam batismo, se tornaram ancião e diácono, estão dando o seu dízimo. Mas se o seu coração não tiver força, não tiver descanso, então você não é uma pessoa que se encontrou com Jesus Cristo. Se a gente se encontrar exatamente com Jesus Cristo, então esse Jesus Cristo pode nos trazer o verdadeiro descanso. Qualquer problema que seja, qualquer trabalho que seja, qualquer problema que seja. Então, acho que uns 20 anos atrás, naquele dia de manhã, quando eu me encontrei com a minha esposa, de repente eu vi o rosto da minha esposa se preocupando. Aquele dia que eu senti que o rosto da minha esposa estava se distanciando de mim, eu pensei em várias coisas. Por que está acontecendo isso comigo? Eu tenho que ficar acordado. Eu dei muita força para isso. Mas aí eu comecei a ficar meio assim, tonto. E naquele momento, dentro do meu coração, eu pensei, eu estou ficando inconsciente. Eu estou morrendo. Eu tive esse tipo de pensamento. E antes de morrer, eu pensei que eu queria resolver alguns problemas. Pensei sobre a igreja, pensei sobre os meus filhos, pensei sobre os discípulos, meus discípulos, né? Pensei sobre os meus filhos. Pensei muitas coisas diante da morte. Por último, eu vou morrer agora. Se eu morrer, o que vai acontecer comigo, né? Eu pensei. Naquele tempo, eu tive que coração? Eu recebi o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Desde que eu era criança, eu frequentei a igreja, esforçadamente. Mas eu não pude ter liberdade quanto ao pecado. Pela boca eu sempre cantava que eu era feliz porque Jesus tinha lavado os meus pecados. Mas dentro do meu coração ainda o meu pecado não tinha sido lavado. Meu coração cheio de desconfiança, mas indo para diante dele, lava-se tudo, cantando louvores. O Jesus que é o Cordeiro de Deus, eu recebi o perdão do pecado por esse sangue. Perdão, oferta de Jesus Cristo já lavou todos os meus pecados. Aleluia. Vamos todos cantar juntos.
Pelo sangue dele, recebemos o perdão dos pecados. Eu cantei inúmeras vezes esse cântico. Pela boca, ele lavou os meus pecados, mas ainda dentro do meu coração, eu ainda estava com um fardo por causa do pecado. Eu tinha vergonha, eu tinha medo. Se Jesus vier agora, eu acho que eu vou para o inferno. Eu tive esse tipo de vida espiritual. Todo dia eu ia para a igreja e eu orava no culto de madrugada. Eu implorava pelo perdão do meu pecado. Eu confessava meu pecado. Mas a carga do pecado não conseguia me dar descanso. Sempre me atormentava. Eu vivia assim, me divertindo, mas depois quando me lembrava do pecado, eu ficava com medo de novo. Um dia, eu me encontrei com Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, toda a carga que eu estava carregando, ele me deu liberdade. Depois daquele dia, eu pude ganhar o verdadeiro descanso sobre o pecado. Antes eu me esforçava para não cometer pecado, mas continuamente pecava e eu tinha sofrimento por causa disso. Depois disso, não é que eu não cometo pecado, mas a minha vida começou a mudar. Toda a carga do pecado que eu carregava, sou feliz, pois em Jesus me satisfiz, né? Jesus Cristo já lavou todos os meus pecados. E isso se tornou o meu descanso. Quando eu fiquei diante da morte, eu tinha medo de morrer por causa do pecado. Mas depois, eu recebi o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus. Meus pecados foram lavados. Por isso, eu podia descansar diante de Jesus Cristo. Pessoal, se vocês ficaram doentes, ou vocês estão com dificuldade por causa de dívidas, ou porque vocês estão sofrendo por causa do pecado, qualquer problema que seja, Jesus Cristo pode se responsabilizar por tudo. E esse Jesus Cristo nos dá a verdadeira liberdade. Por isso, pessoal, se vocês se encontrarem verdadeiramente com Jesus, eu tenho que ser bonzinho, eu não posso quebrar os mandamentos, eu tenho que trabalhar, eu não posso fazer nada no sábado. Não é esse sábado. Vinde a mim todos cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se nós nos encontrarmos com Jesus Cristo, que é o verdadeiro dono do sábado, não só o sábado, mas a gente podendo receber verdadeira liberdade, nós poderemos descansar no verdadeiro sábado. Por isso, o Antigo Testamento, o que sai no livro de Êxodo, Levítico e Deuteronômio, isso daí é a imagem, é a sombra de Jesus Cristo. Assim como depois que nós nos encontramos com Jesus Cristo, nós podemos ter a liberdade sobre o pecado. Se nós nos encontrarmos com Jesus Cristo, eu não preciso me esforçar. Somente Jesus Cristo é que me liberta do pecado, me dá liberdade quanto ao pecado. O enfermo havia 38 anos também. A mulher surpreendida em adultério, não foi ela que se esforçou para se libertar do pecado. O cego de nascença também, como ele saiu das trevas, assim vocês também, todos os seus problemas, que Jesus Cristo vai resolver por vocês, dando verdadeira paz, liberdade e graça. Tendo felicidade no coração, que vocês tenham esse dia feliz, o dia em que Jesus Cristo já lavou tudo. Sobrando um pouquinho, não é um dia que ele sobrou só um pouquinho e lavou o resto. Não, o dia que ele lavou todos os seus pecados. Que vocês tenham verdadeiro descanso e liberdade. Quando vocês se encontrarem com esse Jesus, pelo sangue dele, vocês vão receber o verdadeiro perdão dos pecados. Que esse cântico saia verdadeiramente do seu coração.
E assim eu acredito que Jesus vai te dar verdadeira liberdade e descanso. Essa vez, fazendo essa conferência nesse ginásio, que a cada momento eu vou pregar sobre um tema. Hoje à noite eu preguei sobre o descanso. Como você pode se libertar do pecado. Como Jesus pode me dar descanso. Eu preguei como vocês podem entrar no verdadeiro descanso. Quem não puder vir de manhã, por causa do trabalho, que vocês comprem a fita para escutar depois. E depois no dia que a gente acabar a conferência aqui, sem deixar nenhuma pessoa para trás, que todos vocês, agora eu estou experimentando do verdadeiro descanso, da verdadeira liberdade, agora eu também tenho paz, agora meus pecados também foram lavados. Que não só do pecado, mas que todas as coisas vocês possam ter liberdade e descanso. Vamos orar.